Não vos preocupeis, pois, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Os pagãos é que se preocupam com tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 31 a 33. Esta passagem do Evangelho de São Mateus ressoa com uma verdade atemporal, um bálsamo para as almas aflitas que, em meio às preocupações da vida terrena, muitas vezes esquecem a providência divina. É um convite à confiança radical, um lembrete de que nosso Pai Celeste, em sua infinita bondade, conhece cada uma de nossas necessidades antes mesmo que as manifestemos. No entanto, para muitos de nós, essa confiança parece um ideal distante, quase inatingível, especialmente quando a realidade material se apresenta como um muro intransponível, uma barreira que impede a respiração. A escuridão financeira pode ser um labirinto sem fim, onde cada passo parece afundar mais na incerteza, arrastando-nos para um abismo de preocupações. Sentimos-nos presos, com as portas da prosperidade fechadas, seladas por dívidas e escassez, e o desespero batendo à nossa porta com uma insistência cruel. É uma sensação de asfixia, de um peso insuportável sobre os ombros, uma nuvem densa que obscurece a luz do sol e rouba a paz interior. As noites se tornam longas, preenchidas por cálculos impossíveis e um medo paralisante do amanhã, que se anuncia incerto e ameaçador. O coração se aperta com a visão das contas acumuladas, dos sonhos adiados, da dignidade que parece esvair-se com cada nova dívida. A mente, turva pela ansiedade, busca soluções em um horizonte que parece oferecer apenas mais incerteza, e a alma anseia por um alívio que parece nunca chegar. Mas há uma voz, um nome que pode transformar essa realidade, um sopro de esperança em meio à tempestade que parece nos engolir, um farol na mais densa neblina. Imagine-se ajoelhando, o coração apertado pela angústia, a mente turva pelas contas e a escassez, a exaustão física e espiritual pesando sobre você como uma rocha. É nesse instante de entrega, de vulnerabilidade total, quando as palavras falham e as lágrimas são a única oração, que a figura serena de Maria se eleva diante dos olhos da alma, não como uma ilusão fugaz ou uma resposta simplista para problemas complexos. Ela se manifesta como a ponte viva e palpável entre nossa aflição terrena e a graça divina, uma presença materna que transcende as barreiras da lógica humana, oferecendo um refúgio seguro em meio ao caos. Seus olhos maternos encontram os nossos, e um sopro de esperança, tão fresco quanto a brisa da manhã que dissipa o orvalho da noite, nos envolve, convidando a confiança inabalável. Ela não nos oferece soluções mágicas ou atalhos para a prosperidade instantânea, mas uma via de acesso àquele que é a própria solução, a fonte inesgotável de toda a providência. Sua presença é um convite a depor o fardo pesado da preocupação, a entregar cada ansiedade, a crer que, mesmo no mais profundo vale da sombra financeira, não estamos sozinhos. É a certeza de que a mão de Deus, através de sua intercessão poderosa e amorosa, já está em movimento, preparando o caminho, abrindo novas perspectivas, onde antes só havia desespero. Ela, com sua intercessão poderosa, vai à frente, abrindo caminhos onde parecia não haver saída. As portas que antes pareciam intransponíveis, seladas pelo medo e pela escassez, começam a ranger, lentamente se abrindo para a providência divina, para um fluxo de bênçãos que transcende nossa capacidade de compreensão e planejamento humano.
o medo se dissolve e no seu lugar floresce a certeza do cuidado divino, a convicção profunda de que cada necessidade será suprida no tempo e a maneira de Deus, que nunca abandona seus filhos. Uma paz profunda, antes inimaginável em meio à turbulência, preenche cada canto da alma, revelando um caminho de bênçãos e sustento inesperado, guiado pela mão amorosa de Nossa Senhora. Esta é a promessa que começamos a desvendar neste momento de oração. Um convite a mergulhar na certeza de que, com ela, a abundância de Deus se manifesta mesmo nas terras mais áridas de nossa existência. Essa promessa de providência que Nossa Senhora intercede para que se realize em nossas vidas transcende a mera resolução de dificuldades materiais. Não se trata apenas de uma intervenção espetacular que remove instantaneamente as dívidas ou faz surgir recursos do nada. Embora Deus, em sua soberania, possa operar milagres de tal magnitude, frequentemente a mão divina se manifesta de maneiras mais discretas, porém igualmente poderosas, tecendo a solução através de fios inesperados da tapeçaria da vida cotidiana. É uma manifestação que convida a um olhar mais atento, a um coração mais sensível, capaz de perceber a graça em cada detalhe, em cada desdobramento. A presença de Maria neste contexto não é apenas a de uma intercessora que leva nossos pedidos ao trono de Deus. É também a de uma mestra que nos ensina a confiar na pedagogia divina, a reconhecer a ação de Deus não apenas no extraordinário, mas na cadência ordinária dos dias, nos pequenos sinais que, juntos, compõem a grande obra do sustento e da paz. Consideremos por um momento a transformação interior que ocorre quando abraçamos verdadeiramente essa confiança. O coração, antes oprimido por um futuro incerto e pela contagem incessante de perdas e faltas, começa a respirar um ar de esperança que não se baseia em garantias humanas, mas na fidelidade inabalável de Deus. A mente, que antes girava em um ciclo exaustivo de preocupações e cenários catastróficos, encontra um ponto de quietude, um porto seguro na certeza do cuidado paterno e materno. Consideremos, por um momento, a transformação interior que ocorre quando abraçamos verdadeiramente essa confiança. O coração, antes oprimido por um futuro incerto e pela contagem incessante de perdas e faltas, começa a respirar um ar de esperança que não se baseia em garantias humanas, mas na fidelidade inabalável de Deus. A mente, que antes girava em um ciclo exaustivo de preocupações e cenários catastróficos, encontra um ponto de quietude, um porto seguro, na certeza do cuidado paterno e materno. Este não é um convite à inação ou à irresponsabilidade, mas a uma mudança de perspectiva radical, a de que a verdadeira segurança não reside na quantidade de bens acumulados ou na ausência total de desafios, mas na íntima união com aquele que é a fonte de toda a segurança. É uma postura de alma que permite discernir oportunidades antes invisíveis, de cultivar a gratidão mesmo em meio à escassez aparente e de encontrar força para agir com sabedoria, em vez de reagir com pânico ou desespero. Nesse caminho de reflexão, a própria Virgem Maria se apresenta como o modelo supremo de entrega e discernimento. Sua vida, marcada pela simplicidade e, por vezes, pela incerteza material, pensemos na busca por um lugar para o nascimento de Jesus ou na fuga para o Egito, jamais foi abalada pela falta de fé na providência divina. Seu fiat, faça-se em mim segundo a vossa palavra, não foi um consentimento passivo, mas uma adesão ativa e amorosa à vontade de Deus, mesmo quando os caminhos pareciam obscuros e as circunstâncias desfavoráveis. Ela nos ensina que a verdadeira riqueza reside na conformidade com o plano divino e que a paz interior advém de confiar que Deus proverá, não necessariamente da maneira que esperamos,
mas da forma que é melhor para nossa alma e para o cumprimento de seus desígnios. A intercessão de Maria, portanto, não é apenas um pedido por nós. É um convite para que nos assemelhemos a ela na fé inabalável, na paciência e na capacidade de ver a mão de Deus agindo em cada virada, em cada pequena porta que se abre, em cada solução que se apresenta de modo inesperado. Consequentemente, começamos a perceber que a providência divina se manifesta muitas vezes em sutilezas, em milagres que não estampam manchetes, mas que transformam o cotidiano. Pode ser a ligação inesperada de um antigo conhecido que oferece uma oportunidade de trabalho que se encaixa perfeitamente em nossas habilidades. Uma ideia criativa que surge em meio a uma oração silenciosa e que se revela uma solução para um problema financeiro complexo, ou a simples sabedoria que nos é concedida para administrar os poucos recursos disponíveis com uma eficiência surpreendente. Às vezes, a providência se revela na força interior para suportar um período de aperto com dignidade e paz, sem sucumbir ao desespero que assola muitos. Outras vezes, é a pessoa certa que aparece no momento certo, oferecendo uma palavra de encorajamento, um conselho prático que ilumina um novo caminho, ou mesmo uma pequena ajuda material que, em sua simplicidade, se torna um bálsamo para a alma e uma ponte para o próximo passo, uma lufada de ar fresco em meio à asfixia. Esses são os ecos da ação divina, os toques delicados da mão de Maria que nos guiam através do labirinto, iluminando a vereda com a luz da fé. Mais ainda, ao nos abandonarmos a essa confiança, colhemos frutos espirituais que transcendem em muito qualquer alívio financeiro imediato. Desenvolvemos uma maior paciência, uma humildade que nos permite reconhecer nossa dependência de Deus e de sua infinita misericórdia, afastando-nos da autossuficiência enganosa. O apego excessivo aos bens materiais diminui e somos convidados a uma liberdade interior que nos desvincula da tirania do ter, em favor da riqueza do ser em Cristo, que é a verdadeira e duradoura posse. Isso nos capacita a viver com uma generosidade renovada, pois quem experimenta a providência divina, mesmo em tempos de escassez, compreende o valor da partilha e se torna um canal da graça para os outros, estendendo a mão para quem também necessita. A fé se aprofunda, não como uma crença em um conceito abstrato, mas como uma experiência viva e tangível do amor de Deus que se manifesta concretamente em nossa jornada, em cada passo dado com confiança e esperança. É um processo contínuo de amadurecimento, onde cada desafio se torna uma oportunidade para fortalecer os laços com o divino, sob o olhar vigilante e amoroso da Mãe de Deus. A jornada de reflexão que empreendemos até aqui, desdobrando as camadas da inquietude humana diante da incerteza material, revela-nos uma paisagem que, embora familiar em suas angústias, começa a se iluminar sobre uma nova perspectiva. Não se trata de uma simples mudança de cenário, mas de uma transformação na maneira como percebemos o próprio terreno em que pisamos. O que antes se apresentava como um emaranhado de preocupações, um labirinto sem aparente saída, ganha contornos de um caminho, ainda que sinuoso, onde a presença de uma guia se faz cada vez mais nítida. Essa presença, que se manifesta não apenas como um consolo pontual, mas como uma força que reorganiza o olhar, convida-nos a ir além da superfície dos desafios imediatos, adentrando um nível mais profundo de compreensão sobre a providência que nos cerca. É como se um véu, antes espesso, começasse a se desfazer, permitindo que a luz penetre e revele uma ordem subjacente, um desígnio maior que orquestra os eventos, mesmo os mais desafiadores.
A percepção da escassez, que parecia tão absoluta, cede lugar a uma consciência crescente da abundância que se manifesta por vias nem sempre evidentes aos olhos imediatos, mas perceptíveis ao coração que aprendeu a escutar e a confiar. Nessa confluência de percepções, a figura materna que se eleva em nosso horizonte adquire uma dimensão que transcende a mera intercessão por necessidades específicas. Ela se revela como a mestra de uma arte sublime, a de discernir a mão divina agindo nas entrelinhas da existência, mesmo quando a lógica humana insiste em apontar para o vazio. É por meio de sua solicitude que somos convidados a uma alquimia interior, onde a ansiedade se transmuta em paciência, a impaciência em perseverança, e o apego ao controle se dissolve na entrega confiante. Não é uma promessa de ausência de tempestades, mas a garantia de uma âncora firme que nos mantém ancorados na fé, mesmo quando as ondas da adversidade ameaçam nos arrastar. O que se desenha, portanto, não é apenas um alívio externo, mas uma reconfiguração da alma, um realinhamento com uma verdade mais profunda, que nos lembra que somos sustentados por uma força maior do que qualquer contingência material. Essa verdade ressoa não como um eco distante, mas como uma melodia que permeia cada fibra do nosso ser, convidando-nos a uma dança com a providência, onde cada passo é guiado por uma confiança que se aprofunda a cada nova experiência de cuidado divino. À medida que a luz dessas verdades se aprofunda, a própria rotina adquire um novo brilho. As pequenas manifestações da providência, antes despercebidas em sua simplicidade, tornam-se sinais eloquentes da presença amorosa de Deus. O que parecia ser um acaso fortuito revela-se como um toque delicado da mão divina, um arranjo perfeito que se desdobra no tempo certo. Essa nova sensibilidade permite que o coração se abra para a gratidão, mesmo em meio às limitações, cultivando uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas que brota de uma fonte interior inesgotável. À medida que a luz destas verdades se aprofunda, a própria rotina adquire um novo brilho. As pequenas manifestações da providência, antes despercebidas em sua simplicidade, tornam-se sinais eloquentes da presença amorosa de Deus. O que parecia ser um acaso fortuito revela-se como um toque delicado da mão divina, um arranjo perfeito que se desdobra no tempo certo. Essa nova sensibilidade permite que o coração se abra para a gratidão, mesmo em meio às limitações, cultivando uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas que brota de uma fonte interior inesgotável. É o desabrochar de uma liberdade que nos desvincula da tirania do medo e nos capacita a agir não por desespero, mas por uma fé serena, inspirada e fortalecida pela certeza de que não caminhamos sozinhos. A tessitura da vida, com seus altos e baixos, seus desafios e suas alegrias, começa a ser vista como um plano maior, um convite constante ao crescimento espiritual e à confiança inabalável na sabedoria daquele que tudo criou e tudo sustenta. O labirinto, que antes aprisionava, transforma-se em um caminho de peregrinação, onde cada passo é uma oportunidade de aprofundar a união com o divino. Compreendendo a tessitura que se forma a partir desses fios de fé, esperança e entrega, somos conduzidos a um patamar onde a preocupação excessiva cede espaço a uma serenidade que é fruto da graça. Não se trata de uma fuga da realidade, mas de uma imersão mais profunda nela, munidos de uma visão que transcende o meramente material. A verdade que se revela é a de que a segurança mais autêntica não reside na ausência de desafios, mas na capacidade de enfrentá-los com o coração ancorado na rocha eterna sob o manto protetor da Mãe.
Essa compreensão unificada nos prepara para acolher as próximas palavras que selarão este momento de partilha, convidando-nos a um compromisso ainda mais profundo com a vida de fé. É o ponto em que a reflexão se encontra com a ação, onde o entendimento se converte em vivência e onde a alma, nutrida por estas verdades, se sente pronta para um novo começo, um novo alento, confiante no amanhã que se desvela sob a luz da providência divina. Percorremos juntos um vale de incertezas, onde as sombras da preocupação material pareciam alongar-se indefinidamente, ameaçando engolir a luz da esperança. Contemplamos a angústia que o labirinto financeiro pode infligir à alma, a sensação de portas fechadas e de um futuro incerto. Mas, ao longo desta jornada de reflexão, a presença serena de Nossa Senhora surgiu como um farol, não para apagar a tempestade, mas para nos guiar através dela, revelando que mesmo na mais densa escuridão, a providência divina tece seus fios com uma precisão e um amor inabaláveis. O que se desvela agora, ao final desta partilha, não é uma mera promessa de soluções imediatas para cada dificuldade, mas uma verdade muito mais profunda e libertadora. A certeza de que somos eternamente amparados por um amor que transcende toda escassez e toda limitação humana. A verdadeira riqueza, compreendemos, não se mede pela abundância de bens materiais, mas pela paz que habita o coração, pela fé inabalável que nos permite repousar nos braços de Deus, mesmo quando o chão parece faltar sobre os pés. É a convicção de que, em cada desafio, há uma oportunidade de aprofundar nossa confiança, de testemunhar a fidelidade de um Pai que conhece cada uma de nossas necessidades antes mesmo que as formulemos. Maria, com seu sim incondicional e sua vida de entrega total, torna-se a mestra dessa confiança radical, ensinando-nos a ver a mão de Deus não apenas nos grandes milagres, mas nas pequenas providências do dia a dia. A ajuda inesperada, a ideia luminosa que surge, a força interior para perseverar, o discernimento para gerir com sabedoria o que nos é dado. Ela nos convida a uma transformação interior, onde a ansiedade se converte em oração e o medo se dissolve na certeza do cuidado divino. Esta paz que buscamos e que se manifesta através da intercessão materna não é a ausência de problemas, mas a presença de Cristo em meio a eles. É a serenidade de quem sabe que não está sozinho, que cada passo é acompanhado pela Mãe que tudo vê e tudo intercede. As portas que antes pareciam intransponíveis, muitas vezes não se abrem por mágica, mas por uma mudança em nossa própria percepção e atitude. Passamos a enxergar oportunidades onde antes só víamos obstáculos, a cultivar a gratidão mesmo na escassez, a agir com uma sabedoria que não é nossa, mas que nos é concedida pelo Espírito Santo por meio da intercessão da Virgem. É um convite a viver uma fé ativa, que se traduz em confiança, paciência e uma generosidade que transborda, mesmo de um coração que se sente em falta, pois quem experimenta a providência divina, mesmo que singela, compreende o valor da partilha e se torna um canal de bênçãos para os irmãos. A implicação mais profunda de tudo o que meditamos reside na redescoberta de nossa identidade como filhos amados de Deus. Em meio às turbulências do mundo, somos constantemente chamados a nos lembrar de que nossa segurança última não está em contas bancárias ou em posses, mas na nossa filiação divina. A verdadeira prosperidade é a da alma, que floresce na intimidade com Deus, alimentada pela Sua palavra e pela graça dos sacramentos.
É uma riqueza que o tempo não consome, nem a traça corrói, uma herança eterna que nos é garantida pela nossa fé em Cristo e pela intercessão amorosa de sua e nossa mãe. Assim, o desespero financeiro, que parecia um fim em si, pode se tornar o ponto de partida para uma jornada de aprofundamento espiritual, onde cada privação se transforma em uma oportunidade para experimentar a onipotência e a bondade de Deus de maneiras novas e surpreendentes. Que esta reflexão nos inspire a manter o olhar fixo em Maria, a estrela da evangelização, a Senhora da Providência, especialmente quando as nuvens da incerteza financeira tentarem obscurecer nosso horizonte. Que a entrega de nosso coração a ela seja um ato contínuo de fé, uma oração silenciosa que ecoa no céu e atrai as bênçãos de Deus para a nossa vida. Lembremo-nos sempre, não estamos à mercê das circunstâncias, mas sob o cuidado vigilante de um Pai que nos ama infinitamente e de uma Mãe que intercede incansavelmente por nós. A verdadeira prática começa agora. Em cada amanhecer, renovar nossa confiança. Em cada desafio, buscar o refúgio em Maria. Em cada passo, caminhar na certeza da providência. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes sob o manto protetor de Nossa Senhora, hoje e sempre. Amém.